Bom dia a todos, né? Estamos hoje no nosso terceiro dia do Senalic, né? Finalizando os trabalhos aqui em comunicações orais. E essa oitava sessão, ela trata sobre decolonialidades na literatura brasileira. Teremos 5 apresentações, e a primeira a trazer suas considerações é a doutoranda Denise Fraga, com o texto Memória e Resistência em Todas as Manhãs, de Conceição Evaristo. Lembrando a todos que nós temos 12 minutos de apresentação, mais 3 minutos para as considerações finais, tá certo? Bom dia a todos, vou seguir aqui na apresentação. Aí vocês só me digam se continua dando certo, se todo mundo está vendo. Então, desde o ano passado, né, eu desenvolvo a pesquisa de doutorado junto ao campus de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, na Unesp. E nessa comunicação eu traço uma breve análise, né, desse poema Todas as Manhãs, da Conceição Evaristo, que está contida aí nesse livro Poemas da Recordação e Outros Movimentos, né. Fatos históricos sociais, né, como o processo de escravização no Brasil e suas consequências, quando representados artisticamente via poesia, ganham a potência de sua linguagem simbólica e plurissignificativa, preenchendo de forma eficaz os vazios deixados pelo silenciamento, né, ou pelo apagamento das vozes dos negros e de seus antepassados, né. Então, eu vou passar a leitura do texto Todas as Manhãs, né, e em seguida eu vou refletir sobre a memória, né, evocada nesse texto, como uma forma de resistência e de esperança, né, e tentar mostrar para vocês como esse processo se manifesta na estrutura sintagmática, na escolha do léxico e em outros procedimentos estéticos que são adotados no decorrer dos versos, né? Então, vamos à leitura do texto. Todas as manhãs acoito sonhos, e acalento entre a unha e a carne uma agudíssima dor. Todas as manhãs tenho os punhos sangrando e dormentes. Tal é a minha lida, cavando torrões de terra, até lá, onde os homens enterram a esperança roubada de outros homens. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós. Bom, então, quando a gente faz a contagem, né, das sílabas poéticas deste poema, em versos livres, né, a gente percebe que a organização interna dele torna a sua estrutura singular, né, servindo aos seus fins. Os versos, na sua maior quantidade de sílabas poéticas, variam de decassílabo à redondilha menor em sua menor quantidade. Dessa forma, sobre a estrutura singular, destacamos que a partir do 6º verso da terceira estrofe, há um crescente sucessivo na quantidade de sílabas poéticas, que vai do hexassílabo, passando pelo heptassílabo, octassílabo e eneassílabo, até chegar no decassílabo no último verso do poema, possibilitando ao leitor entrever o efeito de focalização ali firmado, ou seja, o das lágrimas que escorrem e reamanhecem em esperança. Assim como no nível semântico, estruturalmente, a elaboração dos versos permite também as sílabas poéticas escorrerem verso a verso em uma estrofe magistralmente construída, né? Além desse procedimento estético com as sílabas poéticas, né, a gente ainda consegue observar que uma estrutura anafórica, né, a repetição de todas as manhãs, né, no início de cada uma das 3 estrofes, né, que retoma não só o título do poema, como também se faz como um refrão, né, então reafirmando essa esperança revivida a cada amanhecer, né, esperança essa que se transforma em resistência, né.
Esse poema, ele trabalha bastante com a questão da repetição, né, por conta dessa reafirmação. Então, a gente percebe isso em outros momentos do texto, né, por exemplo, no quarto verso da terceira estrofe, quando ela diz, acredito, acredito sim, né, em que há repetição tanto do verbo, quanto, e o verbo reafirmado pelo advérbio, né, que nesse contexto opera como uma forma de reiterar o que foi dito anteriormente, né. O uso de reamanhecer também no último verso da terceira estrofe traz também a repetição dessa esperança, que precisa, né, ser constantemente vivenciada, anunciada e verbalizada, né. Essa esperança que é nascida da força e da memória, que na poética de Conceição Evaristo trará a juventude como capaz de assumir novos papéis na estrutura social brasileira, desenterrando os sonhos de seus antepassados, né. Quanto à concretização desses sonhos esperados ou esperançados, né, passamos a observar o nível lexical do poema, no qual é abundante o uso dos verbos de ação, né, como acóito, acalento, cavando, né, e de substantivos concretos, em sua maioria, como unha, carne, punhos, torrões, terra, âncora, navio. A escolha dos verbos e dos substantivos concretos aponta para a construção dessa esperança por meio, primeiro, da sobrevivência ao trabalho árduo em situação de escravidão, e segundo, pelas lutas empreendidas após a abolição, e lutas que perduram até hoje, né? No primeiro e no segundo versos da segunda estrofe, a imagem que destaca as mãos do eu lírico, né, que diz, todas as manhãs tem os punhos sangrando e dormentes, remete a essa construção da liberdade pelo trabalho e resistência diante dos destinos roubados, além de provocar no leitor a sensação da agudíssima dor, partilhando a sensação dolorosa, vivida em seu corpo pelos efeitos do processo de escravização. Outro procedimento, né, que a gente percebe aqui é a construção desse eu, né, que tanto aponta para a presença, né, desse eu lírico, mas é uma presença fissurada, e isso vai se fazer por meio do uso da metonímia, né. Então, o corpo, presentificado no texto pelos substantivos concretos, como já mencionado, aponta para a sua presença, mas uma presença fissurada, recortada, fragmentada, né. Então, a gente tem aí no segundo verso, primeira estrofe, né, e acalento entre a unha e a carne. Depois, no primeiro verso da segunda estrofe, todas as manhãs tem os punhos, né, depois, segundo verso, terceira estrofe, ouço a minha voz banzo, né, então a gente vê a presença da unha, da carne, dos punhos, da voz, né, que são elementos concretos, corpóreos. Chama a atenção o uso da palavra carne, né, tanto pela materialidade e presença do eu lírico densificada no verso, quanto a remissão à ideia da carne objetificada, escravizada, que nos remete às ideias de Butler, né, nessa obra Corpos que Importam, né, apontando para essa noção de corpos abjetos, né, que no caso dos negros foram considerados não civilizados, pecaminosos, selvagens, né, justificando para, né, os colonizadores a pouca importância dada aos corpos negros e ao processo de rapto e violência, né. A dor sofrida por estes corpos objetificados e violentados faz sentir-se pela escolha das palavras acóito, acalento e carne, né, em que as oclusivas velares surdas sugerem foneticamente o corte, a agudíssima dor aludida na primeira estrofe. Contudo, a par das ações concretizadas pelo trabalho braçal e lutas diárias, temos os substantivos abstratos, sonho e esperança, que se constituem como as forças semânticas motrizes do poema. A dura realidade só é possível sobreviver por forças invisíveis, a esperança reamanhecida, fruto das sementes presentes em uma terra banhada por lágrimas. Diante do processo diaspórico, a esperança e o sonho não são figuras ideais, mas frutos de uma terra banhada por lágrimas e sangue, por sonhos acoitados, como nos mostra o primeiro verso, todas as manhãs acoito sonhos. Então, diante da realidade brutal, os sonhos só sobrevivem-se clandestinos, protegidos, recolhidos nos lençóis da noite,
como sinalizam, né, o quinto e o sexto versos da terceira estrofe. A imagem final do texto dá ênfase à sabedoria ancestral e à ligação com o meio natural, evocando os elementos terra e lágrimas, que simboliza a água, né, unindo a ancestralidade, a representativa de um passado, a um futuro, entrevisto na palavra sementes, que seriam as responsáveis por germinar um novo tempo. Nesse novo tempo, a voz projetada diverge do silenciamento passado, evitando a repetibilidade da opressão, também sugerida pela anáfora presente no início das 3 estrofes que constituem o poema. A metáfora, ouça a minha voz banzo, né, âncora dos navios de nossa memória, os versos segundo e terceiro da terceira estrofe, né, evoca essa memória afrodiaspórica, unindo novamente na expressão do eu lírico o presente, né, a minha voz banzo, ao passado, navios de nossa memória. O movimento de travessia suposto pelo navio transpõe-se à memória, aludindo ao fato de não haver possibilidade de compreender a situação dos negros no Brasil sem um olhar reparador ao passado. Para isso, faz-se a resistência, projeta-se a voz banzo, propagando-se os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um no varal de um novo tempo, né, como anunciam aí os versos de 5 a 8 da terceira estrofe, né. Então, o Legoff, né, nessa obra História e Memória, ele vai dizer que a memória consiste em um elemento definidor da identidade, né, do indivíduo e da sociedade. E por isso seria necessário democratizá-la para que ela sirva às pessoas como uma fonte de libertação e não de dominação ideológica, né? E aí nós observamos que a literatura negro-brasileira busca resgatar sua memória ancestral, oprimida, silenciada e apagada, buscando o rever e o revisitar da história, colocando em cena e no centro vozes antes marginalizadas. A voz banzo remete, por sua vez, também aos guardiões ancestrais das histórias orais, que, transmitidas de geração em geração, evitaram que a memória do vivido se perdesse, como forma de preservar os conhecimentos culturais e históricos e resistir ao apagamento. Desse modo, no poema Todas as Manhãs, abarcam-se os tempos passado, um presente e um futuro, a partir do qual busca-se a reparação dos acontecimentos. A voz do eu lírico constrói memória, resistência e esperança nas várias instâncias poéticas possíveis para a expressão artística em versos. Procedimentos estéticos que vão desde o arranjo e o manejo das sílabas poéticas em sua extensão e sonoridade, até metáforas e escolhas lexicais e semânticas que permitem ao leitor sentir e adentrar a realidade proposta pelo eu lírico. Encerro essa apresentação salientando a importância da voz criadora de Conceição Evaristo no cenário brasileiro contemporâneo, cujo trabalho de imaginação, de subjetividade e da particularidade da visão de mundo de seu eu lírico nos poemas e personagens de seu trabalho, assim como de crítica literária em geral, apontam para a construção de um conhecimento absolutamente necessário, não só para a revisão de todo um processo histórico calcado na brutalidade do processo de escravização, mas também um olhar para a mulher, em especial para as mulheres negras. De acordo com Collins, né, a importância do conhecimento produzido por mulheres negras pode residir em sua capacidade de enriquecer nossa compreensão de como os grupos subordinados criam um conhecimento que fomenta tanto o seu empoderamento quanto a justiça social. Em última instância, tal visão pode nos conduzir a um ponto em que, como afirma Elsa Barclay Brown, não é necessário deslocar uma pessoa para situar a outra, só é necessário que o centro seja deslocado constante e apropriadamente. E deslocar o centro do discurso para olhar para a experiência concreta e vivida no corpo é o que Conceição Evaristo realiza por meio do seu eu lírico em Todas as Manhãs. Aqui a gente tem as referências e muito obrigada a todos pela atenção. Parabéns, Denise, pela apresentação, suas considerações. Só eu que agradeço a atenção. No final, a gente faz um debate sobre o seu texto, tá? Passemos Muito agora obrigada. a palavra a Rossana Rosignali, mestre da USC,
trazendo o texto, apontamento sobre Não Vou Mais Lavar os Pratos, de Cristiane Sobral. Rossana, a gente tem 12 minutos de apresentação, mais 3 minutos para as considerações finais, certo? Eu havia visto ela por aqui. Não é? Então, iremos para... Ana Carolina está na sala? Ana? Sim, estou. Pronto, então vamos começar o seu, tá certo? Sim. Tá? Então, Ana Carolina Damas da Costa, mestranda da URG, tem o texto Descaminhos Femininos Afro-Brasileiros em Conceição Evaristo. 12 minutos, mais 3 minutos para as considerações finais. Certo, Ana? Sim. Se puder ligar. Bom dia. Eu sou Ana Carolina Damas, mestranda da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, orientanda da professora Eliane Campelo. Bem, a minha pesquisa ela se dedica ao estudo da obra da Conceição Evaristo. E hoje trouxe essa comunicação com o título Descaminhos Femininos Afro-Brasileiros em Conceição Evaristo. Bem, esse trabalho ele tem a finalidade de analisar o romance Canção para Ninar Menino Grande. Esse é o último, até então, é o último livro, a última obra completa publicada pelo Evaristo, em 2018. E essa obra, ela versa a Conceição, que sempre se dedica a falar sobre o universo negro feminino. Nessa obra, ela toma um caminho um tanto diferente, mas também sem se distanciar da sua temática principal, que é a existência afrofeminina. Mas em Canção para Ninar Menino Grande, ela também se dedica a trazer a cena, ao centro da cena, uma personagem masculina, e essa personagem se chama Fio Jasmin. Então, o texto da Evaristo, ele se centra sobre a construção das masculinidades a partir dessa personagem masculina, Fio Jasmin, só que essa personagem masculina, ela é entrecortada pela presença afrofeminina. Então, nesse trabalho eu me dedico a prescrutar essa presença afrofeminina e como a Evaristo ela constrói essas feminilidades negras a partir de um olhar interseccional e decolonial acerca da negritude. Bem, Descaminhos Femininos Afro-Brasileiros. Então, a minha pesquisa ela se pauta sobretudo nos estudos da Kimberly Crenshaw sobre interseccionalidade, além de outras pensadoras que também se dedicam sobre o tema da interseccionalidade, mas principalmente a Crenshaw, porque é ela que dá gênese a esse conceito. A Beatriz Nascimento, no intento de versar sobre a questão da feminilidade dentro do Brasil. A Lélia Gonzalez, que também é um grande referencial acerca do feminismo negro latino-americano.
e também Françoise Vergès, no seu livro O Feminismo Decolonial. Então, a partir dessas pensadoras e de outras fundamentações teóricas, eu realizo esse estudo que tem por finalidade discutir essa presença feminina dentro da obra selecionada. Bem, então essas mulheres que eu tento analisar dentro de Canção para Ninar Menino Grande são 5 mulheres, 5 personagens femininas. Juventina, que junto a Fio Jasmin, que é a personagem central masculina, a Juventina ela é a outra protagonista da narrativa. Ela é a personagem que mais aparece no texto. E aí nós temos outras 4 mulheres, que é a Pérola Maria, Neide Paranhos da Silva, Angelina Devaneia da Cruz e Eleonora Distinta de Sá. Então, eu tento perceber como se constrói essas feminilidades, porque existem diversas feminilidades, mas no texto da Evaristo, nós percebemos como é construída a feminilidade negra a partir dessas 5 mulheres que são atravessadas pela sua relação com a personagem masculina, Fio Jasmin. Então, todas elas têm uma relação com Fio Jasmin, uma relação que é diferente, que perdura também temporalidades distintas, mas todas elas são marcadas, todas as suas histórias e as suas trajetórias são construídas a partir dessa relação com a personagem masculina. Então, todas essas 5 personagens, elas são mulheres negras. E são mulheres que constroem a sua feminilidade de maneira distinta. E aí nós podemos perceber a questão da interseccionalidade, analisando essas personagens femininas a partir desse olhar, ou seja, elas são mulheres negras atravessadas pela questão da racialização e também trazem em sua trajetória toda a questão do legado histórico da colonialidade. Mas ainda assim elas têm as suas subjetividades e suas vulnerabilidades. Então elas vão construindo esse seu caminho feminino de maneira diferenciada. Enquanto a Juventina ela se entrega a paixão que ela sente pela personagem masculina, que é a Fio Jasmin, Pérola Maria é a esposa de Fio Jasmin. E ela consegue alcançar o ápice da sua satisfação a partir da maternidade. Já Neide, ela também encontra sua satisfação por meio da maternidade, mas é uma maternidade solo. Ela quer viver a sua maternidade de maneira solitária e ela escolhe isso para ela, e essa é a sua forma de alcançar a sua satisfação. A Angelina, a Conceição brinca também com as personalidades que ela vai construindo das suas personagens. Ela também brinca com isso a partir dos seus nomes, o nome que ela dá a seus personagens. E a Angelina, Angelina Devaneia da Cruz é o nome dela. Ela é construída a partir da sua imaginação, da maneira que ela sonha. E esses sonhos acabam também constituindo uma trajetória que tem um fim trágico. Já a Eleonora Distinta de Sá, ela é a personagem que não se envolve amorosamente com a personagem masculina, Fio Jasmin, porque ela é uma mulher lésbica. Então, ela é a única mulher que passa pela vida de Fio Jasmin sem uma segunda intenção, sem uma finalidade amorosa. Ela já é uma figura que tem uma figura que representa essa amizade.
que o Fio Jasmim nunca teve com uma mulher. Então, todas são mulheres negras atravessadas pela racialização, mas que constroem o seu caminho e a sua feminilidade de maneira diferenciada. E aqui temos um fragmento de canção para Ninar Menino Grande e que se centra aqui é a Tina, a Juventina. Então, a Juventina, ela foi criada em um ambiente feminino, pela mãe e pela avó. Então, ela não teve relação com o seu pai biológico, ela foi criada no ambiente feminino. E quando ela encontra o seu pai na rua, de maneira muito simples, ela acaba tendo reações que desencadeiam certos gatilhos. E talvez o fato dela se entregar tanto à paixão, tanto ao amor, quando ela encontra Fio Jasmim, talvez possa ter essa relação que ela tem de entrega, de submissão até, de entregar a sua vida ao parceiro, talvez seja também uma forma de mascarar esse seu abandono, né? Esse sentimento de abandono, de solidão que ela sente por conta de não ter sido criada, de não ter a presença paterna dentro da sua casa. E aí eu trago algumas considerações, pensando o texto selecionado, bem, o romance Canção para Ninar Menino Grande, ele vislumbra, a partir da análise desse romance, nós podemos vislumbrar essas preocupações da Evaristo em representar uma versão humanizada do sujeito negro, sobretudo no que tange a perspectiva decolonial acerca das representantes femininas. Para isso, o escrevente parte de suas próprias vivências enriquecidas por elementos da ancestralidade africana, para dar gênese a personagens que externalizam as subjetividades das mulheres afro-brasileiras. Então, em Canção para Ninar Menino Grande, assim como em toda a produção literária de Evaristo, a mulher negra ela ocupa o centro da cena. E essas mulheres que ocupam o centro da cena, elas são mulheres que apresentam suas subjetividades e vulnerabilidades. E a escrita de Evaristo, ela transpõe essas experiências de mulheres que são atravessadas pela racialização, pela questão da interseccionalidade e pelo legado histórico colonial. Então, analisar esses personagens e as suas existências me permite observar que elas todas têm suas subjetividades, que elas encaram a sua feminilidade de maneira distinta e que elas encontram sua satisfação em diferentes lugares também. Porque elas são sujeitos subjetivos e sujeitos que constroem a sua experiência a partir dessas relações de raça, de classe, gênero, sexualidades. Bem, e essas são algumas das referências que utilizei para construir o texto e agradeço pela atenção. Parabéns, Ana Carolina, pelo trabalho, muito pontual, né, para a situação. E passamos agora a palavra para Johnny Gladson, dos Santos Tavares, mestrando da UFPE, que tem o seu texto intitulado em Existência, Angústia, em Sabedoria das Águas, de Daniel Munduruku. Tá? Johnny, você tem 12 minutos para a apresentação, mais 3 para as considerações finais. Pode começar. Ok. Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim, você não consegue ver sua imagem, abrir sua câmera?
Consigo sim, porque demora um pouco. Tá. Eu vou tentar compartilhar aqui também, vocês confirmam se conseguem enxergar. Só um minuto. Me confirme, por favor, se dá para enxergar, se tá tudo ok. Tudo ok. Tudo ok? Ok. Deixa eu só Sim, ampliar. Pronto, agora tá ok, Rafael? sim, tudo certo. Consegue passar? Pronto, consigo. Deixa eu só testar. Tá ok? Não, aqui não está passando. Então, qualquer coisa pode ir passando assim. Fica melhor, vocês Pronto, conseguem enxergar? Pronto, pronto, que assim adianta. pronto, Pode ser também. tranquilo. Bom, bom dia, pessoal, novamente, né? Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar podendo não só compartilhar um pouco o meu trabalho, mas também estar ouvindo, né, todos vocês com essas pesquisas que contribuem muito, né, para os estudos decoloniais, principalmente através da literatura. Meu nome é Johnny Gleidson dos Santos Tavares, sou mestrando da Universidade Federal de Pernambuco, sou paraibano, mas faço mestrado em Pernambuco, sou bolsista CAPES, né? E o meu tema é Angústia e Resistência, Existência no conto Sabedoria das Águas, de Daniel Munduruku. Ou seja, trataremos aqui sobre a literatura indígena brasileira, tudo bem? Eu gostaria só de enfatizar que esta pesquisa vai ter um foco aqui, obviamente, na análise do conto Sabedoria das Águas, mas também traremos algumas contribuições de intelectuais indígenas, né, brasileiros, exatamente para falar um pouco dessa literatura indígena como um compartilhamento cultural e reflexivo, né? Mas o nosso objetivo aqui é tratar dessa temática da angústia existencial, principalmente no contexto das comunidades originárias, que tem uma vivência bem marcada, na verdade, por reivindicações, por reafirmação e por resistência, tudo bem? Gostaria só de salientar também que a minha intenção não é falar pelos povos indígenas, mas manifestar, na verdade, é uma manifestação, né, da necessidade de ouvi-los, né, para assim a gente ter uma reflexão mais genuína de suas questões existenciais, né? Porque quem melhor do que os próprios indígenas para falar de suas próprias vivências? Então, tendo isto em vista, eu trago aqui em minha teoria a voz dos próprios indígenas, porque o interessante é que os povos indígenas, além de estar fazendo literatura, eles também estão falando da própria literatura. Então, eu lembro até de uma discussão que uma vez eu tive com um professor no mestrado, sobre essa questão, né? Que o professor estava tratando exatamente sobre quem nomeia essa literatura, por que chama de literatura indígena ou literatura nativa, quem é que está nomeando, quem é que está chamando de literatura, e nós podemos encontrar, né, obviamente, os próprios indígenas falando sobre esse fazer literário. Então, nós temos aqui também uma teoria sendo bem concretizada, nós temos uma literatura que se sustenta por si só, e isso é muito interessante de ver. Então, em minha pesquisa, eu trago as considerações de Daniel Munduruku, de Márcia Cambeba, de Eli Makushi e de Cacau Herá, para tratar de alguns tópicos que eu vou apresentar posteriormente, antes da nossa análise ser feita, tudo bem? Gostaria só de colocar uma consideração aqui do autor Eli Makushi, que infelizmente faleceu no ano passado, né, vítima de Covid, foi no início do ano passado, porém que tem uma vasta contribuição, principalmente de forma teórica, mas também de forma literária, para a literatura indígena brasileira, tudo bem? As minhas reflexões dessas considerações colocadas aqui desses autores, né, que vão versar um pouco sobre a forma teórica desse fazer literário, eu destaquei aqui algumas questões, algumas reflexões que eles levantam, né, e colocam na mesa para que a gente possa pensar de uma forma mais aprofundada desse fazer literário, né? E aqui eu
coloquei de uma forma bem resumida por causa do tempo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, tudo bem? Lembrando que estamos falando aqui de um contexto de uma literatura que começa a ser produzida de forma efetiva e constante a partir dos anos 90, né? E nós estamos vivenciando, na verdade, esse fazer literário, então são dezenas de autores indígenas que estão vendo ali, através da literatura, uma forma de protagonismo, uma forma de realmente colocar a sua voz e sua visão para a sociedade de uma forma geral. Então, nós temos aqui uma escrita que, apesar de ser uma escrita em português, ou seja, na língua do colonizador, mas nós temos uma escrita que ganha um novo significado, né? Ela é ressignificada nas mãos dos indígenas, porque aqui nós temos uma escrita que é utilizada como arma, como forma de resistência, como forma de reafirmação de uma certa forma, e até como compartilhamento, né, desses saberes ancestrais, desses saberes que são ali ancorados na tradição e também nos costumes orais. Então, nós temos uma escrita extremamente necessária, mesmo, né, tratando aqui de uma escrita do colonizador. Lembrando que essa escrita ela também demonstra, né, o encaixe do indígena nos nossos meios, né, no mundo contemporâneo de uma forma geral. Como bem enfatiza Munduruku, nós temos um indígena que ele é contemporâneo, ele é nosso contemporâneo, né? E exatamente por ser contemporâneo, ele não é um indígena que fica preso no passado ou no ideal, né, da sociedade em geral, que pensa que o indígena tem que ser aquele indígena do século passado, por exemplo. Tá? Mas não, aqui nós temos o indígena que ele precisa também ir no ritmo, né, do nosso tempo, principalmente para colocar ali à tona ainda, né, seus saberes ancestrais. Então, a escrita, de uma certa forma, ele resgata também essa tradição, né? Não é porque um indígena escreve, não é porque o indígena está ali inserido na vida contemporânea que ele deixa de ser indígena, tudo bem? É muito mais complexo, na verdade, ser indígena. Ser indígena é algo muito mais profundo, né? Obviamente, ele pode muito bem ser o nosso contemporâneo e estar utilizando tudo ao seu redor, porque ele também é contemporâneo. Tratando aqui da escrita indígena em si, nós temos uma literatura que não se destaca apenas pela presença do escritor autor indígena, mas principalmente por ter a presença também ali de um intelectual engajado, né, nas causas e nas questões das comunidades originárias, né, como eu falei anteriormente. Então, Munduruku afirma muito isso, né, mas também nós temos a presença do Eli Makushi, que também afirma muito isso, tanto que ele vai chamar essa literatura de poesia praxis, né, é uma relação exatamente entre a literatura e a voz praxis, exatamente para ter essa presença mais efetiva, né, nas questões sociais, principalmente as questões indígenas em questão, é como se fosse um posicionamento do indígena como um cidadão sociopolítico, né, como uma pessoa sociopolítica. E isso é muito forte, porque até como o Kakaoera vai enfatizar, né, à medida que a sociedade vai entendendo que o indígena está fazendo literatura, está fazendo cultura, ele também ali reconhece uma cidadania indígena, isso é muito importante também. O ser indígena aqui composto nessa literatura, como veremos, obviamente, em nossa análise, é um ser indígena muito particular, eu digo no sentido de intimista, né? Diferentemente como a gente viu, por exemplo, na literatura indianista, né? A gente pode, por exemplo, pensar na literatura de Alencar, por exemplo, onde trata ali, onde temos a representação do indígena, mas só que é um homem da comunidade não indígena falando, obviamente, sobre o indígena. Aqui não, nós temos o próprio indígena falando, né, sobre o ser indígena. Então, é uma visão muito particular, uma visão muito mais genuína. Por isso que eu falo que aqui nós podemos ter uma reflexão mais genuína, né, de suas questões existenciais. Tudo bem? Tendo foco aqui em nosso objeto, né, de estudo, que é a Sabedoria das Águas, o nosso conto de Daniel Munduruku, gostaria só de considerar que Daniel Munduruku é um dos autores que mais publicam atualmente, né, na literatura nacional. Normalmente ele é encaixado ali como literatura infantil-juvenil, mas eu acredito, né, que todos nós, independente do público, deveríamos ter esse contato com essa literatura que é riquíssima, né, em aspecto cultural e reflexivo. O Munduruku, ele é extremamente reconhecido, pelo menos no meio, né, que versa ali sobre a temática que estamos tratando aqui, e foi já agraciado principalmente pelo o Prêmio Jabuti, né, um dos mais conhecidos prêmios, né, que nós temos aqui no Brasil.
né? Então é um autor que é conhecido, que é extremamente engajado e que tem aí sua luta, né, e seu engajamento nas causas dos indígenas, principalmente através da literatura, né? E aqui nós temos o nosso livro Sabedoria das Águas. Ele é bem fininho, ele é um conto, na verdade, né? E ele tem ilustração de Fernando Vilela. Aliás, uma ilustração belíssima. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Ah, meu Deus, eu não sei se conseguem ver, mas quem tiver a possibilidade de adquirir, vale muito a pena, porque essas ilustrações também passam muito a ideia, né, que Munduruku está trazendo aqui. Então, é um complemento muito bacana de acompanhar, tá? Só para resumir, pessoal, o conto Sabedoria das Águas, ele trata da história de um indígena, né? O personagem chamado Kuru. E Kuru, ele está passando exatamente por um momento de crise, né? De crise existencial. E essa crise existencial deixa ele em angústia, exatamente motivadas ali por alguns acontecimentos, né, enquanto ele estava caçando, que ele vivenciou na floresta, né? Eu vou enfatizar um pouco mais à frente, mas tenho em vista isso, ok? No capítulo 1, que até então não tem um nome específico, temos a nossa situação de conflito, onde Coro encara e reflete sobre o rumo do rio Tapajós, que, apesar de sempre cessante, despreocupado e colecionador de sabedorias, não sana os seus tormentos e indagações. Destaco aqui só um trecho para que a gente possa começar aqui nossa análise em si, né? Será que ele sabe mesmo todas as coisas, como dizem os nossos velhos? Haverá algo que ele ainda não nos revelou? Poderia o velho Tapajós saber mais coisas do que os meus avós e os avós dos meus avós? Saberá responder às coisas que vi? Poderá clarear minha mente para que eu possa entender meus tormentos? Eu acho de extrema importância a gente analisar esse primeiro trecho que a gente tem já no início da narrativa, porque nós temos uma fala de um indígena como questionamento. E não é qualquer questionamento, é um questionamento de suas próprias tradições. Então, nós temos aqui um indígena que está em angústia, em crise existencial, e que está ali colocando em xeque sua própria tradição, né? Isso é muito forte, né? Levando em consideração que a tradição, né, é a vida ancestral, né? Isso tudo são filosofias que o indígena ele cresce, né, exatamente tendo ali como base, né, o seu alicerce. Então, é como se fosse aqui o indígena que perde essa sua base, esse seu alicerce. Tratando dessa temática, o próprio Daniel Munduruku, eu destaquei aqui no livro O Banquete dos Deuses, ele fala um pouco sobre essa temática da angústia e da crise existencial, né? E ele afirma, na verdade, que entre os indígenas não existe crise existencial. Entre os indígenas não existe essa crise, porque a crise ela vem da angústia, e a angústia vem da necessidade de escolha, e o indígena não tem isso. Porém, no mesmo livro, ele afirma que vivenciou uma crise existencial e angústia, principalmente quando ele estava começando a conhecer melhor sua identidade, né? Quando ele estava tentando ali se entender, principalmente através das histórias do seu avô. Então, antes que a gente comece a pensar que o autor está se contradizendo, é importante que a gente analise o ser indígena que está sendo posto aqui em questão, né? Como eu falei, já enfatizei também anteriormente, é um ser bem específico, né? Bem particular que estamos aqui discutindo. O ser indígena em questão, pessoal, tanto na narrativa como também no exemplo de vida do autor Munduruku, é um ser que está atrelado à sua ancestralidade, é um ser que está atrelado à sua tradição, né? E quando a gente vê Coro aqui questionando, né, sua tradição e angustiado dessa forma, ele demonstra certo afastamento. E quando Munduruku também estava nesse momento de crise, nesse momento de angústia, ele também tinha o seu afastamento das suas tradições, principalmente ali na infância e na adolescência. Então nós vemos aqui um ser indígena que está atrelado à ancestralidade e à tradição, e o afastamento disso traz a angústia, né? Não é que o indígena ele está livre da angústia, não é isso, né? Como a gente sabe até nos estudos existenciais, nós somos angústia. Porém, esse alicerce, né, do ancestral, esse alicerce ali da tradição, ele serve como uma forma de apaziguar, né, as angústias do indígena, tudo bem? No nosso capítulo 2, que tem o título do próprio livro, Sabedoria das Águas, nós temos aqui uma situação de busca, né, por equilíbrio, né? Então nós temos aqui diante dos apelos, né, dos questionamentos ali de Coro, ele se depara com dois animais que jamais teria visto, né? Um gavião real e muitas cores e uma onça totalmente branca. Só tentando resumir aqui de uma forma um pouco mais efetiva, nós temos a demonstração aqui, através do seu apelo, a voz da própria natureza falando também com Coro. Então, aqui,
nós conseguimos enxergar que a representação do mito, a representação da natureza, ela é muito forte, mas não apenas para dizer que nós temos uma cosmovisão particular, né? Munduruku coloca aqui animais que são necessários até para a biodiversidade nacional, né? Levando em conta que o gavião real, uma das maiores aves que nós temos no nosso contexto brasileiro, e ela é apontada, né, como um dos animais em extinção. A onça branca, por exemplo, só foi vista uma vez, né, no estado do Rio de Janeiro. Então nós temos aqui também essas representações como uma forma de reivindicações também, de uma forma geral, tudo bem? Então 2 aqui nós minutos finais, viu, Johnny? Tá ok, muito obrigado. Então, nós temos aqui essa representação não somente do mito através, né, dos animais, mas também temos a representação através da figura da indígena, né, da figura da esposa Maíra, né, que ela representa a própria voz da tradição, que acompanha Coro também em sua jornada, tudo bem? No capítulo 3, o banho da sabedoria, nós temos essa reafirmação, né, da existência concreta e a existência abstrata. Como eu falei, nós estamos tratando aqui de uma cosmovisão específica, então nós temos uma apresentação de uma vivência, de uma existência indígena que está atrelada tanto de forma concreta e abstrata, não de forma separada, mas sim de forma interdependente. E nós temos aqui também uma reafirmação de um conhecimento, de uma busca da sabedoria de uma forma bem efetiva, tudo bem? Já no nosso capítulo final, nós temos o título O Retorno, né, que marca exatamente essa busca por resistência, né? Para quem tiver a oportunidade de ler, né, o conto, vocês vão ver essa marca muito forte da reafirmação do ser indígena. Só para colocar aqui minhas considerações finais, né, nós temos uma literatura que ela é bastante importante para os indígenas e principalmente necessária para a comunidade não indígena, né? E aqui eu coloco só algumas considerações para que a gente possa finalizar, onde nós temos uma literatura produzida por escritores indígenas que refletem contribuições para suas causas existenciais, né? Na contemporaneidade, diante de uma existência marcada pela necessidade de reivindicações, reafirmação e resistência, a escrita desses povos se transforma em um meio importante de reverberação dos seus saberes, que contribuem para a manutenção de uma sociedade imersa em preconceitos e estereótipos. Dessa forma, evidencia-se uma literatura genuína e necessária ao contexto brasileiro, visto que ecoa a riqueza cultural, estética e reflexiva das comunidades originárias. Deixo aqui minhas referências para que vocês possam ter um aprofundamento maior sobre as discussões. Agradeço pela atenção de todos, pessoal. Parabéns, Johnny, pelo trabalho maravilhoso, né? Fiquei curiosa, né, de entender um pouco mais e aprofundar sobre a literatura indígena. Acho que depois que terminar essa minha fase, passarei para esses estudos. Muito interessante. Parabéns, viu? Então, passamos agora a palavra para Vanessa Weber Sebastiani, mestranda também, que tem seu texto, o título A Cosmovisão Indígena em Caraíba, uma história do pré-Brasil. Então, Vanessa, apresente. 12 minutos para a apresentação, 3 para as considerações finais. Tá, ok. Então, eu só vou compartilhar minha tela aqui. Eu acho que o Johnny está compartilhando a tela ainda, né? Está sim, Johnny, está aí. Verdade. Não, tudo certo. Tranquilo. Agora deu certo, desculpa. Deixa eu só ir de novo aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Sim, me ouvir também? Então, bom dia a todos. Eu sou a Vanessa Weber Sebastiani, sou mestranda, sou bolsista CAPES também, na Universidade de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. E depois, assim, da belíssima fala do Johnny, eu também vou abordar uma obra do Daniel Munduruku, né? Falar um pouco da cosmovisão indígena em Ocaraíba, uma história do pré-Brasil. Então, Munduruku traz o seguinte recado: para que se veja, é preciso estar de olhos fechados
e com o coração ligado à sabedoria do mundo. Então, esses olhos fechados, eles remetem a um sentir, a um pulsar vital, né? A uma energia. E para iniciar, então, a apresentação, eu gostaria de falar um pouquinho do meu lugar de fala, né? Do meu lugar como leitora. Não tenho, assim, um conhecimento muito aprofundado da cultura indígena, porém, a obra O Caraíba, assim, me impactou bastante, por justamente, como o Johnny falou há pouquinho, mostrar o outro lado, né? O outro lado da história, como diz a Chimamanda Adichie, né? Então, o Daniel Munduruku, nascido em Belém, em 1964, engajado no movimento indígena brasileiro, pertence ao povo indígena Munduruku, né? Autor de vários livros, muitos deles, assim, se é que é possível classificar, como também já foi dito, né, como literatura infanto-juvenil, mas para todas as idades, né? Eu fico encantada com a obra do Munduruku. Ele já recebeu vários prêmios, né? Ele promove há 18 anos também um encontro de escritores e artistas indígenas no Rio de Janeiro. A apresentação, então, da obra. Logo lá no início da obra, ele já conta assim: esta é uma história de ficção, não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido. Então, é reconstituído um pouco da cultura pré-cabralina, ou seja, mostra que a obra relaciona a realidade atual, né, dos povos indígenas com possibilidades ligadas à espiritualidade indígena. O Caraíba, então, quem é o Caraíba? Ele é um sábio itinerante. Ele domina, então, a leitura do tempo, né? Um amigo íntimo do Criador, que fala as palavras sagradas vindas do Criador. É um ser misterioso, que surge de repente, e quando ele surge tem todo um ritual de varrer o chão onde ele vai, né, pisar. O Caraíba, ele traz uma profecia, e que profecia é essa? Uma calamidade, chuva para uns, seca para outros, cairá sobre nós e nada poderemos fazer para nos proteger dela, a não ser cantar e dançar para acalmar a fúria dos deuses criadores e esperar que nasça o filho que irá unir os nossos povos contra os irmãos fantasma. Então essas são as palavras do Caraíba. E assim, o enredo ele gira, né, em torno desta profecia, de como as aldeias tentam se organizar, tentam reagir a essa previsão, ou seja, os três grupos eles ficam desnorteados, né? Haviam criado expectativas diferentes para esta mesma profecia feita pelo Caraíba, e agora percebiam então que algo estava errado. O Perna Solta é o mensageiro da aldeia Tupinambá. Ele é enviado, então, para passar esse recado, essa mensagem para as outras aldeias. Mas aí ele vai se deparando com diversas situações no caminho, né? E a outra aldeia ali, a Tupiniquim, o pai de Potira sonha em ser uma guerreira, né? Uma jovem moça que quer ser uma guerreira, mas o pai, seguindo a tradição indígena, ele sonha em a filha se casar, em ter muitos filhos, né, para dar continuidade à memória do povo ancestral. Lá na aldeia Turiaçu, então, o chefe Anhanguá, lá eles têm uma visão de que Periantã precisa se casar com uma moça, né, mas eles se dirigem, então, lá para a aldeia Tupinambá, e acabam pensando que é Maraí quem precisa se casar com Periantã. Então, né, esse é o giro, assim, do enredo. E em meio a tudo isso, Daniel Munduruku consegue traçar, assim, muito visível, né, uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma forma como se vive, né. O Viveiros de Castro, ele fala em perspectivismo ameríndio, né, traz uma matriz filosófica amazônica que se refere à natureza das relações entre os seres, né, e da composição de mundo. Então, ali Dilthey, né, ele traz que
A cosmovisão, a visão de mundo, é um conjunto de categorias mentais que resulta da experiência de vida, né? E determina como a gente entende o que acontece ao nosso redor, como a gente responde, como a gente percebe o mundo, né? O Ailton Krenak diz, nosso amigo Eduardo Viveiros de Castro gosta de provocar as pessoas com perspectivismo amazônico, chamando a atenção exatamente para isto. Os humanos não são os únicos seres interessantes e que têm uma perspectiva sobre a existência, ou seja, essa questão do perspectivismo, o ser humano não é privilegiado em relação aos demais seres, né? Inclusive, assim, o que temos em comum não é a animalidade, é justamente a humanidade, né? Então, o Munduruku traz também a questão da Pangeia, o mito, né, do continente único, dos irmãos que foram mais para o norte, que se distanciaram, que se separaram, foram inventando instrumentos para conquistar a natureza, né? E aí o Ailton Krenak traz assim, houve um tempo em que o planeta que chamamos Terra juntava os continentes, todos numa grande Pangeia, né? Os medos, o Viveiro de Castro, ele traz, assim, o medo dos outros, né? Nesse texto ele traz o medo da alteridade, o medo do fim do mundo, né? Então, a alteridade tem a ver com os caçadores de almas que estavam por vir, ou seja, com os fantasmas, com esse monstro, né, que se mostra desconhecido, né? Tanto que quando os colonizadores chegam, né, quando os recém-chegados, vamos dizer assim, de Portugal, chegam ao Brasil, eles duvidam até da putrefação desses corpos, porque são considerados, assim, seres, pessoas diferentes, divindades, eles não têm ao certo, assim, uma certeza. Quem é esse recém-chegado, né? Nós temos ali também, assim, uma previsão do Caraíba ainda, não sobrarão nem vestígios da nossa passagem, o monstro destruirá nossa memória e nossos caminhos, ou seja, o nosso passado e o nosso futuro, né? Os caminhos são traçados pelos ancestrais, né? O destino é traçado pelos ancestrais. Os medos, então, do fim do mundo, deixa eu só me localizar aqui. O medo do fim do mundo, ele tem a ver com acabar com a memória profunda da Terra. Então, eles falam muito, assim, o Krenak traz muito essa ideia de manter o céu suspenso, né? Ampliar o horizonte existencial, não acabar com esse mundo conhecido por todos, né? Quem são esses todos? Eram justamente os povos nativos que viviam aqui no Brasil antes da chegada, né, dos portugueses e que continuam aqui e que muitas vezes assim o povo tem essa dificuldade de relacionar, né, de onde vem determinada cultura minha. Não, ela vem dos povos indígenas, né? Esse reconhecimento que o Munduruku traz para a consciência da gente nas obras dele, né? E aí o Krenak diz, a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. A natureza, então, a relação com a natureza. Krenak também diz, o cosmos é natureza. Ele não consegue imaginar alguma coisa que não seja natureza. Então, a visão indígena é uma interação de equilíbrio com a natureza, respeitando o seu ritmo, respeitando o seu tempo, né? Preciso fazer cada coisa ao seu tempo, então. E do divórcio dessas integrações, dessas interações com a nossa mãe terra, ela acaba nos deixando órfãos, nós todos, né? Os povos indígenas, não indígenas, todos. E o mundo em que nos movemos, ele não é único. Existe também o mundo dos sonhos, que seria o mundo sutil. Então, segundo essa perspectiva, esse mundo sutil ele é acessado pelo transe, pelos sonhos, pelo ritual, pelo sono. E tem também, assim, traço comum com o mundo que é acessado na morte, né? Então, ele traz ali também um pouco do canibalismo, né? Quero trazer meu próprio prisioneiro, enfeitá-lo para a morte e depois comer seu corpo para ficar ainda mais forte e valente, ou seja, adquirir essas características, né, através do canibalismo. Isso também ele traz.
A questão da ornamentação, né, as noivas, a Potira e a Maraí, elas vêm enfeitadas com ossos, dentes de animais e dos inimigos mortos em combate. Ou seja, a morte, ela também é vista como um encontro com os espíritos ancestrais, esses espíritos ancestrais que traçam os destinos, né? Então, ali traz a cultura de enterrar os mortos, a importância de permanecer nesse lugar onde estão enterrados os meus mortos, né? Quando a Maraí, ela penetra no mundo dos sonhos, ela dorme, eu estou fazendo um apanhado geral corrido aqui. Quando a Maraí dorme, ela penetra no mundo dos sonhos. É como se ela ouvisse o sussurrar do universo, né? Então, também tem essa questão do dormir, do acordar com o lugar dos mortos, ó. Você tem que acordar, minha filha, senão o espírito da morte vem te buscar e levar para o lugar dos mortos. Então, tem um pouco a ver com os sonhos. A Maraí, ela é muito sensível, então ela captou essa conversa do universo, né? O sonho tinha sido um aviso, a questão do sonho como premonição. Uma coisa que eu acho muito bonita também, assim, mensagens para a comunidade podem ser passadas pelas vozes das crianças. Então, por isso, esse incentivo das crianças contarem os seus sonhos. E as revelações se davam através de rituais, muitas vezes, né? Então, tem a questão do cachimbo, da fumaça ali, para colocar em transe e conduzir a viagem para um outro lugar, né? O que mais? A questão dos ancestrais, a questão dos mais velhos, eles são nossos guias, nossos orientadores. Mais 2 minutos, viu, Vanessa? Ah, tá bom. O destino, então, é coisa de gente grande, quando você está preparado. É o caminho que os ancestrais nos traçam, né? A identidade, então, o próprio nome Perna Solta, ele era um mensageiro, porque ele tinha muita velocidade para correr, as pernas eram finas, compridas, características físicas a ver com o nome, né? A Potira também, então, a questão de casar, de ter filhos. A memória, né? Meus avós sempre me disseram que somos a memória da tradição. Então, que perpassa através das lendas, que são as histórias que dizem que é preciso tomar cuidado com os caminhos, né? A questão da guerra, né, do choro das mães no ritual ali de preparação dos filhos para a guerra, mas também uma certa ética, né, de conversação, de tentativa de acordo antes de um ataque, né. Então, a chegada dos portugueses, só para finalizar, o Cunhambebe, filho de Potira, né, andava pelas margens do Paraná coletando conchas, quando lhe chamou a atenção um cisco branco que surfava sobre as águas salgadas. Os fantasmas estão chegando, os fantasmas estão chegando. Então, essa questão dos povos nativos não tinham conceitos mentais prévios a serem ativados, né, quando enxergaram as primeiras caravelas, né, se aproximando. Então, eles enxergaram, mas eles não viram, não tinha como eles conceituarem o que eles estavam vendo. Era o desconhecido surgindo no horizonte. Então, assim, para mim, o que traz essa obra, né? Simplicidade não é sinônimo de insignificância ou de algo sem sentido, nem de retrocesso, como bem lembrou Johnny, né? A simplicidade tem a ver com naturalidade, espontaneidade, e, portanto, com aquilo que é realmente essencial. E aí eu me lembro, assim, da importância do livro como paradidático, né? De trazer ele para a sala de aula para complementar os conhecimentos sobre uma aula de história, né? Enfim, isso aí. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Parabéns, Vanessa, também. Maravilhoso seu trabalho, né? Dando continuidade, né, à proposta de Johnny, né? Então, é bem interessante quando a gente trata sobre essas questões tão minoritárias na nossa sociedade, né? E a gente poder estar oportunizando isso para os nossos alunos, né? Para a sociedade que fecha os olhos para eles, então, sem limite, né? A questão da valorização do trabalho, né? Então, gente, nós gostaria de saber, Rossana compareceu? Está presente?
através de outro nome, que eu fiz aqui uma vista, não vi. Eu creio que não, né? Então, aqui a gente finaliza a nossa sessão, e aí a gente tem um bom tempinho para debatermos, né? Fazer um debate legal, tirar algumas dúvidas, sugerir algo com os participantes, né? Então, peço agora que todos os participantes, né, possam abrir as suas câmeras, para que a gente possa travar um debate, né, com cada um. Alguém gostaria de fazer algum questionamento inicial, uma questão? Deixa eu puxar um pouquinho. Falar em Conceição Evaristo, né, falar sobre trazer à tona a sociedade, né, para um espaço onde muitas vezes é colocado de maneira equivocada, né? Muitos se querem falar sobre o negro, mas não tem a propriedade, né, tamanha para esboçar sobre tal, e principalmente sobre a mulher negra. Então, Conceição Evaristo, ela chega com essa força, né, para poder dizer, olha, vai falar da mulher, bem, mas falar da mulher negra tem que ter um outro, né, parâmetro, tem que ter um outro olhar. E aí, então, Denise, você traz aí na sua pesquisa a questão de memória, né? E através da poesia. E essa questão, a memória, juntamente com Conceição Evaristo, ela vem nos trazer um ensinamento maior do que não somente a identidade da mulher negra, mas também outras questões que estão por trás, né, desse estudo que ela faz. Como é que você colocaria isso dentro, né, da sua pesquisa? Né? Não sei se no seu doutorado você trabalha só com a poesia? Então, eu não trabalho, né, com Conceição, a Conceição Evaristo não é meu corpus de pesquisa, né, eu pesquiso outras questões, assim, né, poesia, narrativa contemporânea, né, mas eu dou aula de poesia brasileira há muitos anos, né, então eu trago, essa comunicação que eu trouxe aqui para vocês hoje, ela foi uma aula, né, que eu dei para os meus alunos nesse curso, né, de poesia brasileira. E eu tenho 2 orientandos que estão estudando, né, a questão estão propondo uma tradução, né, de alguns poemas da Conceição Evaristo. Ah, tá. Então, assim, por isso que eu trouxe, né, essa comunicação, porque eu tenho lido, né, a Conceição Evaristo, até por conta, não só da importância dela, né, no contexto brasileiro, né, de produção literária, mas também pela minha ancestralidade, né, a ancestralidade dos meus avós, né, de entender um pouco das minhas origens, que também foram apagadas, assim, né, então, esse é o meu lugar aí dentro do estudo, né, da Conceição Evaristo. Então, quando você trabalhou com esses poemas com os seus alunos, qual foi a recepção deles? Como eles se sentiram de estar diante de um texto escrito por uma mulher negra e que traz à tona essa discussão do espaço da mulher negra? Então, foi interessante porque eu propus, né, para alguns grupos a análise de alguns poemas, e eu dei para um grupo, né, de meninas tal, e elas fizeram uma interpretação sem considerar isso, né, sem considerar esse lugar de fala, assim, então considerando só as questões mais estéticas, né, e que é também o que acontece com a produção da literatura negra brasileira, né? O pessoal olha muito para a questão da identidade, da memória, de tantas outras questões, né, que se fala aqui, da questão da mulher negra, mas não olha também para essa questão do estético, né? Então, eles constroem tudo isso esteticamente, né, e eles mesmos estão pensando sobre isso, né? Então, aí eu fiquei pensando, Daisy, na falha, né, que nós temos enquanto professores, de discutir essas questões, né, que é uma questão estética, então por isso que eu trouxe essa análise mais estética aqui, né, para mostrar que não é só a questão ideológica, mas que existe o valor estético, né, por trás de tudo isso, né, que a memória, todas essas questões se constroem a partir também da estética do texto, né, e não só do nível semântico, né, então, da gente precisar, né, ter a necessidade e a urgência de tratar dessas questões, né, de lugar de fala e tudo mais. Então, eles receberam dessa forma, Daisy. Eles não tiveram essa sensibilidade. Então, é uma questão que precisa ser discutida, bastante discutida e levada para os alunos, assim como a questão indígena.
Isso, porque assim, eu pergunto, porque a própria Conceição Evaristo, ela coloca que os seus textos, eles devem ser lidos com um propósito, né? Então, você não Sim, tem um texto apenas para sim, o deleite, você tem um texto para refletir. E assim sim, também eu penso que com a literatura indígena, eles estão ali sim, para esboçar, né, para aguçar o olhar, né, dos outros para as suas questões, né? E aí a sim, gente falha muito, principalmente quando a gente trabalha na educação básica, de fazer com que os nossos alunos, né, com que os nossos leitores passem a ter esse olhar, né? Esse olhar para o texto, sim, a partir daquela perspectiva que tem, às vezes, o autor, né? Que faz também uma grande diferença. Eu entendo, né? Que faz uma grande diferença quando você tem um texto produzido ou por uma autora negra, né? Ou por um autor indígena, eles têm um papel ali diferenciado, né? Eles têm ali uma motivação maior além do estético. O estético, claro, é evidente, né? Ele tem que estar trabalhando, mas também tem essa motivação que está por trás, né? Do, do texto, né? Não sei se vocês conseguem também ver. sim. Se Vanessa, Johnny, Carolina também entendem assim. Se quiser comentar alguma coisa. Gostaria. Na verdade, é de uma forma geral também, né, através das análises propostas, mas principalmente pela voz da Vanessa, né, que tem o tema da cosmovisão muito forte, né. Isso me fez lembrar, por exemplo, das discussões de Angel Rama, né, que é um autor uruguaio, se eu não estiver enganado, e ele fala sobre transculturação narrativa, né, onde vai ser apresentado ali algumas particularidades dessa narrativa, principalmente como uma ferramenta decolonial, onde a gente, por exemplo, tem a língua, ela pode ser abordada, e vamos supor, na literatura indígena, assim como na literatura afro, nós temos alguns termos, algumas nomenclaturas, nomes próprios, ou seja, que também exaltam, né, vamos supor, essa vivência. A gente também na transculturação narrativa tem a apresentação de uma cosmovisão, então é uma visão de mundo bem particular. Isso foi bem explicado pela Vanessa, né? Por isso que isso retoma também esse processo de transculturação narrativa. E também eu não lembro, mas acho que a estrutura, né, também do texto, vamos supor, focando na literatura indígena, nós temos uma valorização muito grande da tradição oral, né? E, por exemplo, no texto Sabedoria das Águas, que eu tratei aqui, nós temos um trecho onde o próprio indígena ele começa a narrar para sua esposa os acontecimentos, né, que deixou ele angustiado. Foi exatamente ali uma visão que ele teve quando estava caçando, uma visão realmente, assim, não é colocado como um sonho ou nada, é como um real, né? Realmente é aquele o abstrato e o concreto está sempre entrelaçado na cultura indígena. Mas é colocado uma estruturação também dessa parte oral. Então, na verdade, Vanessa, seria mais uma pergunta. Você analisa essa cosmovisão também dentro dessa estruturação narrativa? Você acha, às vezes, que a utilização do indígena, né, dessa forma de escrever, ele chega a perder muita coisa também da sua própria cultura, ou ele, pelo menos na sua visão, é visto como um caminho, até como uma forma de salvaguardar, vamos dizer assim, sua ancestralidade? Aquela figura do herói, né? É. Eu não sei se eu vou conseguir responder a tua pergunta exatamente, mas me chama muita atenção essa questão do Daniel Munduruku. Eu até copiei uma fala exatamente dele aqui. Eu escrevo para crianças exatamente para evitar que elas não tenham acesso a informações que foram negadas às gerações anteriores. E eu justamente pertenço a essa geração anterior. E foi assim, a leitura do Caraíba para mim foi tipo um reencontro com a minha infância, o contato com as aulas de história daquela época, em que a gente só via um lado da história, né? E ele também, infelizmente, ele fala assim que a escola ela ainda produz estereótipos, né? Não de forma intencional, mas produz estereótipos. E ele também fala ali da questão dos guardiões de um futuro melhor, né? De que talvez os indígenas sejam guardiões de um futuro melhor. Eu acho que ele traz, assim, muito através da contação de histórias, dessa coisa de poder contar mais uma história, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, Johnny. Sim, com certeza. É porque eu perguntei isso porque a gente ainda encontra muita
resistência, só que resistência que eu digo assim da academia, de enxergar essas escritas como literatura, né? Assim, a grande maioria ainda quer ditar, quer colocar numa caixa, quer rotular o que é literatura, o que não é literatura. Eu fiquei muito feliz aqui de saber a Maristela, que ela aborda a literatura indígena em sala de aula. Isso é magnífico, assim como a Denise está trazendo a literatura contemporânea, é a literatura do nosso tempo para a sala de aula. E eu sou um defensor muito grande da literatura contemporânea, porque é o que a gente está vivendo, é o que a gente está vivenciando, são discussões que estão palpáveis, entendeu? Está ao nosso alcance. Então, são extremamente necessários que os nossos alunos tenham esse contato também. Não é algo para ficar só na academia. A gente tem esse costume de que o conhecimento fica preso na gente. Desculpa a palavra, mas é ridículo. A gente precisa realmente compartilhar, a gente precisa estender essas nossas discussões para o meio social, principalmente para os nossos adolescentes. Como a Vanessa bem falou, né? Para essas novas gerações, que está cada vez mais rasa, principalmente no teor literário das discussões, eu estou falando, né? Então, é muito necessário essa nossa discussão que não fique preso só aqui, né? Que a gente possa compartilhar cada vez mais. Né? E também seria interessante se cada vez mais a academia fosse mais consciente e ofertasse também até disciplinas, né, que fizessem com que os profissionais da área de letras, né, tivessem propriedade técnica até mesmo, né, para saber lidar com esses determinados tipos de textos. Porque não são textos tão simples assim, né? Assim, é um texto igual a qualquer outro, não é? A literatura indígena e a literatura negra ou afro-brasileira têm as suas particularidades, e elas devem ser respeitadas e serem colocadas em prática, né? Assim, eu vejo assim, né? Eu entendo assim que essas literaturas elas têm um engajamento maior, né, em relação ao seu papel ali apresentado. Mas, infelizmente, muitos cursos de formação de letras, eles não trazem, às vezes, nem essas discussões nas suas emendas, na sua grade. E aí a gente peca muito, né? Porque a gente acaba chegando na sala de aula sem propriedade para lidar com aquele texto. E aí a gente vai lidar com aquele texto de forma assim, né? Não posso dizer responsável, mas branda, porque a gente não vai tratar da particularidade dele. E muita questão importante se perde, né? Eu perco de trabalhar a identidade, eu tenho que trabalhar a cultura, eu tenho que trabalhar, perco, né? Trabalhar a identidade, cultura, história, e consequentemente, formar leitores conscientes. Porque, assim, como é que a nossa sociedade olha o negro e olha o indígena hoje, né? E ela olha assim, por quê? Né? Porque muitas das vezes os nossos bancos escolares nos forçam a olhar para essas figuras de uma maneira minoritária e marginalizar mesmo na questão de ruim, de pobreza, de exclusão, de que não tem espaço para eles, né? E aí acho que cada vez mais é necessário essa revolução também no ensino, né, de literatura no nosso país. Vocês têm mais alguma... Eu gostaria de fazer um apontamento justamente. Eu me surpreendi com a minha própria surpresa ao ler o Caraíba, né? Com essa minha idade, essa surpresa ao ler o Caraíba. Eu me dei conta realmente de como nós não conhecemos a nossa cultura aqui no Brasil, de como faz falta a literatura também no ensino superior, que parece que ela está ganhando cada vez menos espaço, né? E a literatura, ela é um caminho, ela abre as portas para a gente entrar um pouquinho numa cultura e olhar ao redor, e não julgar somente uma porta, né? Então, assim, a literatura é um caminho muito importante. Eu compartilho da mesma reação que eu tive ao ler Munduruku. Na verdade, eu comecei a ler, ter esse contato com a literatura indígena através do Krenak, que a Vanessa até trouxe uma consideração, que é magnífico e é muito específico a forma como ele escreve. Normalmente são escritas de palestras e tal. É muito bom, gente. E, assim, abriu um caminho, né, à minha frente para ter esse contato com outras literaturas. Na verdade, minha pesquisa não é em literatura indígena, mas em contos e sobre angústia existencial. Aliás, eu também trago a Conceição Evaristo na minha dissertação, com o conto Maria, que para mim, eu sempre fico com um afastamento de reler, porque para mim é um soco. Sabe, toda vez que eu tenho um contato assim na leitura, para mim é muito forte, mas eu concordo, Vanessa, com o que você falou. Realmente são literaturas que a gente não tem contato, e quando tem contato, tem esse
né, esse impacto inicial que é grandioso, né? E eu espero que muitas outras pessoas, principalmente em contato com essa nossa discussão, possa ter também essa oportunidade, né, de ler essas literaturas. Isso é verdade. Ana Carolina, quer tecer algum comentário sobre até sua pesquisa, sobre esse momento? Bom, só aproveitar a oportunidade, eu acho que eu não tenho nenhuma pergunta em si, mas comentar sobre a relevância das pesquisas apresentadas aqui hoje, né? Também tem pesquisa sobre a Conceição, que é quem eu pesquiso, que eu me dedico a estudar, e questão sobre a presença indígena na literatura, que também é muito relevante. Então, pensar como esses discursos, né? E nós nos atentarmos para esses discursos que às vezes foram tão distanciados e surrupiados da história, né? Tanto a presença negra e a voz desses sujeitos quanto indígenas não são mais apenas narrados, mas eles são contados pela sua própria voz. Então, isso é muito importante quando a gente coloca a voz desses sujeitos, não mais narrados, mas agora eles próprios falam as suas histórias. Isso é muito importante, a gente pesquisar ali da fonte de quem está falando, da sua própria voz, do seu lugar de fala. Sua pesquisa versa sobre Sim, Conceição Evaristo. sobre a Conceição. Então tá. Então a gente tem aqui, mais alguém tem alguma consideração? Os participantes têm alguma pergunta? Os ouvintes, né? Se tem alguma consideração mais a fazer? Aproveitem que é um momento único, né? A gente não tem muitas vezes esses espaços, né? Somos limitados. O pessoal do Sul faz um bom trabalho sobre literatura indígena, acho que é o que mais trabalha, né? A literatura indígena nos dias atuais e com formação até para os profissionais de letras, né? Na Universidade do Rio Grande do Sul, né? Esse trabalho, ele é fruto de uma disciplina, né? Identidade e alteridade. Narrativas de identidade e alteridade. Então, a gente aborda várias questões, assim. O meu conhecimento não é muito aprofundado na cultura indígena, né? Mas, assim, o impacto, eu acho que, para mim, o foco é justamente no impacto. Esse impacto que eu quero que outros tenham, né? Que é tão importante, né, para o conhecimento da gente, da nossa cultura, da nossa realidade, do nosso Brasil. Então tá. Então, assim, eu já postei aqui para vocês o link da lista de presença, não esqueçam de assinar, também os participantes devem assiná-la. Já postei também o link da próxima sessão, que também vai trabalhar sobre essa questão de interseccionalidade do nosso estado de arte, né, um pouquinho. E espero que vocês continuem ainda no evento, logo a mais, a gente tem outras sessões, que tenham gostado, tenham contribuído e continuem, né, nesse mesmo caminho, né, que a gente não possa parar, né, nesse lugar, que a gente não possa entender, verificar e ver que está normal, que está bom, está satisfeito, né, tá bom e a gente não precisa de mais, não. A gente tem que buscar cada vez mais espaços para essas vozes que são tão silenciadas, né? Acho que elas não são nem apenas anuladas, são silenciadas mesmo, elas são grotescamente silenciadas e propositalmente. Há uma intenção aí por trás do porquê silenciar o negro, porquê silenciar o indígena, né? E modificar toda a nossa história. E por que não trabalhar isso de forma mais pontual na nossa formação e também na educação básica? A gente vê o retrato aí do nosso país, né? O que está acontecendo, a gente vê a reprodução de comportamentos, de pensamentos, então tudo tem um princípio, né? E que nós, pesquisadores, possamos, daqui por diante, modificar esses espaços, né? Quem está entrando na educação básica, que possa levar para a sua sala de aula essas transformações, né? Que seja realmente guerreiro, que seja um combatente nessa divulgação e trabalho efetivo
desses seres silenciados na nossa sociedade. Então, eu agradeço aqui. Tem alguém mais que quer considerar algo? Não, posso encerrar, né? Então, a gente finaliza aqui a nossa mesa, a nossa sessão. Espero que tenham gostado. E não deixe de participar a partir das 9h30 da próxima sessão, tá? Vai ser coordenada pelo Jefferson, que trabalha sobre literatura e interseccionalidades. Também um trabalho bem legal para dar continuidade que a gente está discutindo aqui. Tá bom, gente? Então, um bom dia e obrigada pela participação de todos. E parabéns, cada um aqui tem seu trabalho magnífico e a gente espera que a gente possa discutir cada vez mais em outros momentos, outros espaços. Obrigada.